Olá, colegas, eu sou a doutora Ximene e vim aqui falar para vocês a minha experiência com o método TEP. Mas eu já melhorei 200% e no final do atendimento, apesar de ter sido um dia cansativo, eu chego sem dores, porque eu me queixava bastante de dor na cervical por conta das posições. Então hoje já melhorou muito o meu atendimento e é um método que vale super a pena. E Paulinha explica maravilhosamente bem. O atendimento a 4 mãos melhorou bastante a minha rotina no consultório. Diminuiu muito as minhas dores nas costas, sumiram todas as minhas crises de torcicolo e tornou o atendimento, a rotina mais leve. A minha auxiliar se tornou mais ativa, mais presente e, consequentemente, os meus atendimentos se tornaram mais rápidos, continuando com a mesma excelência no resultado. Essa mentoria me surpreendeu muito, porque no início eu disse, meu Deus, fazer uma mentoria online, porque como é que eu vou aprender online, né? Mas vale super, super, super a pena. Você consegue entender o que é que você tá errando pra você melhorar nos seus atendimentos. Então ela tirou várias dúvidas minhas hoje. O microscópio é uma curva de aprendizado absurda, que você tem que subir cada degrauzinho com muita paciência pra poder saber utilizar. Então hoje ela me deu várias dicas de como posicionar, de como ajustar. Você já parou um instante sequer para pensar quantos compromissos você já adiou? Ou chegou super atrasado, porque seu último atendimento, aquele que deveria durar apenas uns 40 minutos, foi mais de 1 hora e meia. Já parou para pensar quanto tempo você perde com sua família, com seus amigos? Quanto custa para o seu corpo atender todo santo dia de forma errada? Nós vamos falar hoje, nessa super aula da jornada do atendimento a 4 mãos, sobre a importância de se entender a comunicação a 4 mãos. Por quê? Mais de 90% dos nossos colegas, mesmo tendo a auxiliar ao lado, eles centralizam todos os processos durante o atendimento em uma única pessoa, na gente, exatamente, no dentista. A gente sempre acha que vai encontrar a sonda naquela zona que fica nossa bandeja clínica muito mais rápido do que auxiliar, que está praticamente ao lado daquela bandeja. E provavelmente aguardando a ser requisitada para fazer alguma coisa, além de sugar o paciente, né, jovens? Venhamos e convenhamos, ela pode fazer muito mais do que isso. Vocês acham que sabem manipular melhor o cimento que auxiliar, que foi treinada para isso. Acham também que são sempre muito mais ágeis atendendo sozinhos. E esse é um grande mito que eu quero quebrar hoje. Principalmente que rola aquela frase, aquela máxima de que a auxiliar mais atrapalha do que ajuda. E olha só, colegas, aqueles dentistas que olham para suas auxiliares como parceiras e coprotagonista dos atendimentos, eles, além de atenderem de forma muito mais confortável e rápida, eles economizam muito mais do que apenas dinheiro. Economizam tempo. Essa é a nossa moeda mais valiosa. Eu quero te convidar hoje a parar, de uma vez por todas, de fazer conta pequena, economia boba de material, e fazer definitivamente agora uma conta, a única que importa, de quanto tempo você já perdeu sentado no motion, fazendo coisas durante o seu atendimento que a sua auxiliar facilmente faria por você. Bora lá? Fazer essa conta pequena? Sejam muito bem-vindos à jornada de atendimento a 4 mãos. Meu nome, para quem ainda não me conhece, é Paula Cortizo. Eu falo diretamente de Ilhéus, Bahia, terra de Jorge Amado. Eu sou dentista e atuo exclusivamente com endodontia microscópica desde 2015. Atualmente, minha prática clínica é focada na resolução de casos complexos, respeitando, obviamente, os princípios da ergonomia para um atendimento em alta performance. Após 11 anos foi o tempo que eu esperei, tá, gente?
de formada e de muitas dificuldades superadas, eu resolvi compilar, condensar toda essa minha experiência, esses anos vividos de prática clínica, em um método que fosse facilmente aplicado em qualquer consultório. Exatamente isso que você está ouvindo. Qualquer consultório, por qualquer dentista, desde a graduação até especialistas, mestres, doutores, enfim. Compilando isso, nasceu o que eu costumo chamar de método TEP. Eu peguei um diagrama das três principais pilares, das três principais palavras que geriam aquele método, esse método que a gente desenvolveu, que são os três pilares básicos. TEP, tempo, ergonomia e produtividade. Nada mais do que isso. Simples como 1+1. Esse método simples e prático já ajudou dezenas de dentistas a atenderem com mais conforto e agilidade, melhorar a qualidade do seu atendimento e, por consequência, sua produtividade e faturamento. Nada mal, né? Pois é. Pois é. Nessa aula de hoje, eu vou te ensinar isso, a reduzir o seu tempo, a reduzir o tempo de execução dos seus procedimentos, a melhorar a qualidade do seu atendimento, aumentar a sua produtividade e reduzir os seus custos. Nessa aula de hoje, você vai entender a transformação que esse método faz em sua rotina clínica. E no decorrer da aula, eu vou trazer o jeito certo de realizar determinado procedimento e o jeito errado para que você identifique visualmente o que você pode melhorar amanhã em sua rotina clínica e colher os resultados que tantos colegas colheram, como a doutora Chimini. Doutora Chimene, vim aqui falar para vocês a minha experiência com o método TEP. É extremamente fácil, replicável, né? A gente podemos atender com mais tempo, conseguimos repassar tranquilamente. Porém, a questão principal somos nós, dentistas. Eu já atuava há 7 anos sem ter a SP exclusiva, sem ter um atendimento, né, com alguém ao meu lado. Então, eu ficava sempre tendo que pegar as coisas, eu já estava acostumada, imaginei um hábito há 7 anos. Então, foi mais complicado para mim do que para minha SP. Ela estava lá para trabalhar, ela até falava, brincava comigo, doutora, eu estou aqui, me pede as coisas para você trabalhar. E aí, quando eu fiz, né, essa mentoria com a Paulinha, eu percebi o quanto minha SP estava subutilizada, né? A gente só usa a SP para poder limpar a sala, esterilizar material, sendo que ela está ali para facilitar o meu atendimento. Então, assim, hoje em dia, eu ainda estou colocando muita coisa em prática, né? Não estou ainda 100%, mas eu já melhorei 200%. E no final do atendimento, apesar de às vezes ter sido um dia cansativo, eu chego sem dores, porque eu me queixava bastante de dor na cervical, né, por conta das posições. Então, hoje já melhorou muito o meu atendimento e é um método que vale super a pena. E Paulinha explica maravilhosamente bem, repete, faz as menções de repetir os passos que a gente tem que fazer. E quando a gente começa a treinar realmente no consultório, é aquele negócio, entrou pela osmose, que faz aquilo ali, e aí sua SP ela fica mais. Parece que ela lê seu pensamento, que ela entende o que, é que ela tem que fazer. Então é ótimo. Recomendo super. Agora que Ximene compartilhou um pouquinho da história dela, antes de começar o conteúdo propriamente dito, como eu avisei a vocês nos textos informativos, nós vamos direto ao ponto. Vai ter muita mão na massa. É prática que vocês vão ver aqui. Mas antes de começar esse conteúdo propriamente dito, eu quero compartilhar uma história com vocês. A minha história, que começou há 11 anos atrás. E essa história vai ser sobre o dia em que eu passei no vestibular para odontologia. Inclusive, já virou até tema para podcast, entrevistas e bate-papos. Vou soltar aqui o teaser para vocês darem uma olhada. É senso comum, todo mundo sabe o quanto que a odontologia pode ser associada a uma profissão desconfortável, desgastante para o profissional, pela própria maneira que nós somos ensinados a atender, em posições desconfortáveis, longos turnos sentados e
foi dito e certo. Com aproximadamente 2 anos de formada, eu passava mais tempo sem atender do que de fato atender. As crises elas estavam ficando cada dia mais frequentes e foi aí que eu realmente decidi tomar uma posição, mudar. Então, me esbarrei com a sala. No começo, eu hesitei. Eu fiquei em dúvida se eu conseguiria trocar o mocho tradicional, que eu aprendia na faculdade inteira a atender com ele, e sentar em um mocho tipo cela. Vitor me falou uma frase que me marcou muito. Foi a seguinte: não tem como você sentar de forma correta na cadeira errada. E a Sally é a cadeira certa. E a equipe inteira me ajudou muito na transição do mocho tradicional para o mocho tipo Sally. E desde 2015, essa conta mesmo que vocês estão fazendo aí, essa belezura aqui, novinha em folha, que nunca deu defeito, ela tem 7 anos de batalha. Eu indico a Sally para todos os meus alunos, para todo colega. Quando os resultados do método TEP começaram a aparecer na mídia, através de depoimentos e relatos de colegas, muitas empresas que acompanharam todo esse meu processo de descobrimento, de estudo que eu fiz em relação à ergonomia, começaram a me procurar para me entender como é que foi que o produto dela, de certa forma, me ajudou nesse processo. Mas isso é um assunto e uma história para uma segunda aula. Nessa questão do estudo e da pesquisa, da busca por uma melhor ergonomia, uma melhor forma de atender, uma melhor forma de trabalhar, que, como vocês viram, me deixavam muito dolorida e me levou diversas vezes à clínica de fisioterapia. Eu continuei meus estudos lendo principalmente muito sobre segurança do trabalho, ergonomia principalmente focada na odontologia. Só que, gente, assim, eu parecia que eu não encontrava nada. Parecia que no Google não existe muita coisa sobre isso. Google, doutor Google. Eu não conseguia encontrar uma solução prática ou plausível para minhas dores, para minhas queixas. Só tinha a mesma forma de sempre. A forma com que os meus professores me ensinaram a atender, que foi a forma com que eles aprenderam com os professores deles. Até que eu esbarrei e descobri o Gary Carr. Esse dentista, ele é tido como o pai da ergonomia aplicada à microscopia. E aí sim, tudo que ele falava fazia muito sentido para mim. Como se ele me entendesse, como se ele sentisse as minhas dores. Pronto, é como se ele sentisse as minhas dores. Mas assim, ainda faltava algo. Tinha uma coisa assim que ainda não se encaixava. Eu achava que podia ser mais simples, podia dispensar o uso de tanto aparato tecnológico, que assim, se eu tivesse mesmo que investir em todos os equipamentos que ele utilizava para colocar a ergonomia aplicada à microscopia em prática no Brasil, acho que assim, quando eu me aposentasse ou me afastasse da profissão por invalidez, é meme, mas é sério. E aí sim eu acho que eu conseguiria. Mas, brincadeiras à parte, nesse processo, né, de redescoberta, de pensar fora da caixinha, eu me recordo muito bem, assim, de pensar que, assim, agora eu sei que existe um caminho, sabe? Eu só precisava adaptar esse caminho à minha realidade. Que naquela época envolvia atender em 2 consultórios, rodando com 3 auxiliares diferentes, sendo que um era absolutamente nova. A que eu estava atendendo antes tinha sido demitida e eu estava iniciando um novo processo. Ela não sabia absolutamente nada de endodontia, mas eu tinha cansado de inventar e de arrumar. Inventar não, digamos que de arrumar desculpas. Então eu me apeguei a essa ideia e estava determinada a desconstruir tudo que eu tinha aprendido na faculdade e tornar aplicável em minha rotina clínica a tal da ergonomia aplicada à microscopia. Eu já utilizava o microscópio desde 2015, mas eu queria que fosse simples. E na minha sede de mudança, quis o destino que eu fizesse um curso sobre carreira na endodontia. Esse curso era ministrado pelo professor Eric, que se tornou um grande mentor para mim.
Todo mentor precisa de um mentor. Todo mentorado precisa de um mentor. E os mentores também precisam de mentores. E o professor Eric, ele virou minha chave em muitos aspectos. Ele foi o Gary Carr que eu encontrei aqui no Brasil, que entendia a minha língua, entendia as minhas dores, e ele me fez ter a certeza que eu estava no caminho certo. E assim, à medida que eu continuava minhas pesquisas, eu ia me empolgando mais e ia aplicando e testando o que funcionava naqueles 2 consultórios. Que afinal de contas, não podia funcionar em um só. Eu não queria sair de empregos. Eu precisava me manter nos 2 consultórios. E aí, nesse caminho, eu fui encontrando colegas e auxiliares que compraram essa minha ideia, vestiram a camisa e que me apoiaram. Toparam ser parte desse projeto piloto do que seria o método TEP, Tempo, Ergonomia e Produtividade. Alguns colegas, assim, eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas assim, um dos primeiros e dos primordiais foi a minha querida Ilana. Devo tudo a você, mulher. Renata, Dilton, Júlia, Lari, Medeiros, Cleide, saudades, Cleidinha. E tantas outras pessoas, tantos outros colegas, tantas outras auxiliares, que foram essenciais para o desenvolvimento do método TEP. E assim, eu me emociono fácil, tá, gente, agora. É, uma das coisas, eu disse que não era só sobre dinheiro, que hoje, pra mim, eu ia entregar tudo mesmo pra vocês aqui nesse curso, que hoje, pra mim, isso tem um significado muito maior, que é fazer com que esse método alcance o maior número de colegas, de profissionais possíveis, porque eu não quero ninguém mais tendo que passar pelo que eu passei. E se eu já tivesse tido conhecimento desse método antes, eu não teria tido tantos problemas como eu tive. E assim, voltando aqui à minha linha de raciocínio, uma das coisas assim que eu mais amo nesse método é que além dele diminuir o tempo de cadeira do paciente, ele permite que o dentista, ele consiga manter o corpo e a mente conectado durante todo o procedimento e fica focado exclusivamente em atender o paciente, em resolver o problema dele e não ter que funcionar e fazer e dar conta de resolver tudo que acontece ali e ocorre ao nosso redor. E, assim, eu comecei a perceber que aplicando o método TEP, eu parei de me preocupar com tudo que acontecia à minha volta. E aí eu comecei a focar no que realmente importa, no que realmente importava naqueles consultórios. E é o paciente, ele que importa, ele que tá dando o tempo dele a você. E isso foi libertador, ao mesmo tempo que transformador. Para desenvolver esse método TEP, eu realmente tive que pensar fora da caixa, porque pensa eu vim de uma universidade estadual, super tradicional aqui na Bahia. Nenhum professor meu me apresentou esse método. Nenhum professor meu me ensinou a atender a 4. E assim foi na especialização, e assim foi no mestrado, e assim foi em diversas mentorias, cursos e congressos. Foi Gary Carr, foi Eric Souza, que são dentistas que pensam diferente, que me fizeram também usar fora da caixa, pensar diferente do que eu tinha vivido na graduação. E me possibilitou explorar e ver que seria possível, ver que existia assim, um grupo de possibilidades e temas que eu nunca tinha iniciado no projeto. E eu sempre sei e foi assim que nasceu esse protocolo que vai associar ergonomia com eficiência. E graças aos colegas auxiliares que me apoiaram, eu consegui colocar em prática e validar aqueles 2 consultórios. Hoje eu considero uma grande entusiasta da odontologia, desse meu mundo, desse mundo nada, e poder contribuir para todos os colegas possíveis que atender com conforto e eficiência. Meu objetivo de vida, meu propósito é desconstruir essa relação básica da odontologia e socorro. Se você deu risada, é porque com certeza já aconteceu com você. E é isso daí que eu vou te mostrar hoje. O que você está errando. Se você quiser continuar errando, é um direito seu, mas eu quero te mostrar quanto pode ser libertador atender de fato a 4 mãos e parar de ficar perdendo tempo durante os atendimentos, parar de ficar se colocando em posturas inadequadas e principalmente fazer coisas que você não deveria fazer, que quem deveria fazer era e é sua auxiliar. E eu vou te mostrar como é que isso é possível. Além de libertador, é transformador. Porque imagine aí você atender, como o Ximene falou, com uma auxiliar que parece adivinhar os seus pensamentos. É isso que ela parece, adivinhar.
os seus pensamentos. Porque essa técnica, esse método, ele funciona principalmente com uma ativação da antecipação. Todos os movimentos são antecipados pela auxiliar. Depois do ácido vem o adesivo. Ela já sabe disso. Então, o adesivo vai ser propriamente e corretamente colocado no microbrush da forma correta pela auxiliar. O dentista não deve mais perder tempo procurando o adesivo na bancada, abrindo o adesivo, deixando ele lá aberto, jogado de qualquer forma, colocar no microbrush e voltar para o seu foco, que é o paciente. Quem vai fazer tudo isso é sua auxiliar. Observe nesse vídeo como é que funciona um exame clínico, sem tecnologia. Lembra que das minhas principais angústias e necessidade era que fosse simples e prático e pudesse ser colocado em prática em qualquer consultório? Exatamente isso. Foi isso que a gente conseguiu. Fazer com que ele seja acessível e democrático. Qualquer dentista, em qualquer grau de formação, em qualquer ano ou em qualquer grau de titulação, mestre, especialista ou doutor, pode e deve colocar esse método em prática. Fazer com que pareça que auxiliar adivinha os seus pensamentos e não continuar se colocando nessas posições. Dentro da faculdade, a gente até brinca disso que no dia de ser dupla, era o dia que a gente estava de ressaca, né? Era o dia que a gente não ia fazer nada, era um dia livre. No máximo, ajudar ali o colega a desempacotar, ou depois aguardar e arrumar alguma coisa. Mas o dia de ser dupla era o dia que a gente estava free. Não tinha muita coisa o que fazer. E essa é uma ideia que vai sendo construída desde a faculdade. Auxiliar não tem muita função. Ela vai atender o telefonema, ela vai abrir uma porta, ela vai organizar uma agenda, ela vai organizar o consultório, mas na hora de atender mesmo, quem atende de fato é o dentista. Só que esse atende de fato é o dentista faz isso. Ergonomia era uma das disciplinas que a gente achava mais chata. Pula, ninguém quer saber. Por quê? Não era prática. Como eu falei, tudo parecia me afastar da disciplina de ergonomia, porque eu não conseguia colocar nada em prática. A vontade que eu tenho hoje é de queimar todos os livros de ergonomia tradicionais. Porque tudo é centralizado no dentista. Inclusive, a indústria. Eu disse que não ia falar sobre isso, mas eu vou. A indústria odontológica fomenta e tem interesse de todas as cadeiras odontológicas para destros, a bandeja vem do lado direito. Sua responsabilidade. Para canhotos, do lado esquerdo. Também continua sendo responsabilidade do dentista. Até quando? Então, assim, se para você, ok, continuar se colocando nessas posições, e piora, tá? Ao longo dos anos, que é isso que vocês fazem? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Tudo bem. Esse é o momento de dar tchau. Mudar. Sair dessa aula. Mas se para você te incomoda, para você olha para essas imagens e pensa, isso não é saudável. Isso não é correto. Eu quero fazer diferente. Aí você fica aqui. Porque é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa transformação. Então, independente do seu nível de graduação, é assim que a maioria dos dentistas atendem. Se hoje, agora, esse horário, segunda-feira tá tarde já, né? Mas se tem algum dentista atendendo agora, nesse momento, tá se colocando nessas posições. Você sabe que é verdade. Eu também sei, já fiz muito. Molar superior, então, ação. Continuam se colocando nessas posturas nos consultórios deles. Continuam atendendo assim. Se você ainda não se incomoda em assistir, em olhar essas cenas, eu te faço um desafio. Se filme. Hoje é tarde, né? Você provavelmente já está em casa. Amanhã, coloca um telefone do lado do seu consultório, do lado da sua bancada.
Filme o seu atendimento e faça como se ninguém estivesse olhando. Não se conserte. Vida normal. E observe se você não está se colocando nessas posturas. Parece que para você tratar o dente do paciente, você precisa entrar dentro. Chega a ser redundante, mas é isso que a gente parece que o dentista quer. É entrar, olhar. Esquece que tem espelho. Esquece que existem soluções alternativas. Ou não sabem. Essas são mais das 1001 posturas inadequadas que a gente faz e erros que a gente comete, né? Auxiliar tá ao lado do material que eu tô querendo pegar. Mas eu não peço ela, porque eu sou mais rápida, né, gente? Óbvio. Me auxiliar é uma lenta, é uma lesma, não raciocina, não me ajuda. Mas eu não antecipo. E aí eu não antecipo, eu vou buscar. O dentista parece que tem uma coisa que antes de pedir ele já vai lá buscar. Porque no fundo só ele sabe o que ele precisa naquele momento que saiu um pouquinho do padrão, do que está sendo acostumado no procedimento. Sangrou um pouquinho mais, você quer agora um hemostop, um hemostático? Pede. Pede, sua auxiliar está ali, ó, do seu lado para te atender. Mas a gente sempre é mais rápido que elas, né? Ou não. E nisso vão se passando os dias, as semanas, os anos, décadas de atendimento. Não sei você, mas eu ainda quero e desejo atender por muitas décadas. Eu sou nova, tenho 37 anos. Ainda tem muita estrada aí antes de me aposentar. E eu quero me aposentar com saúde. Quero me aposentar trabalhando e atendendo confortavelmente. E isso eu sei que é como se fosse uma aposentadoria mesmo, que eu vou fazer uma poupança hoje, no presente, para colher isso, essas transformações no futuro. Porque olhar para essa cena me incomoda. Eu ainda não falei não, né? Mas sou eu atendendo aí, tá, gente? 9 ou 10 anos de formada. Já era especialista, só atendia casos complexos, já tinha olhado para o lado do microscópio de nada adiantava para minha ergonomia, porque eu não sabia utilizar ele full time, eu não entendia os princípios de uma ergonomia aplicada à microscopia. Na minha cabeça só existia ainda, só tinha entendimento da ergonomia tradicional no consultório odontológico. E tanto eu quanto a minha auxiliar nos colocamos diariamente em posições incorretas, sendo que facilmente no mesmo consultório, com a mesma auxiliar, se eu assim desejasse, eu poderia atender dessa forma e sem microscópio. Esse vídeo eu fiz questão de gravar sem o microscópio, para vocês verem e entenderem que é possível e que não dá mais para atender assim. O nosso atendimento ele pode ser mais eficiente, ele pode ser mais confortável, ele pode ser mais e não precisa de grandes investimentos. Você não precisa. Isso eu estou adiantando já do conteúdo da aula 3, tá, gente? Eu prometi que eu ia entregar tudo. E eu vou. Você pode começar a aplicar amanhã, se você quiser, sem precisar comprar uma vírgula de equipamento. Só fazendo algumas pequenas alterações. Porque eu não quero que você perca mais o seu tempo atendendo da maneira tradicional. Até a pivetinha sabe. É uma perda de tempo. Continuar atendendo da maneira tradicional é uma perda de tempo. E como eu comentei lá no começo, o tempo é a nossa moeda mais valiosa. Quanto tempo você já não perdeu de estar com sua família, de estar com os seus amigos, porque você estava fazendo o que não lhe cabia ali no consultório? Trabalhando e atendendo por dois, sendo que você tem um auxiliar do seu lado, que podia estar dividindo as tarefas contigo. E aí, vocês vão começar a entender que existem algumas nuances que não são ditas na odontologia. A gente não tem definição. Você pode até imaginar o que seja,
pela palavra em si, pela etimologia dela, intervenção, operacionalização. Mas, de fato, eu tinha me explicado. E aí, antes de explicar sobre isso, eu te convido a fazer aqui uma conta rápida comigo. Uma conta que, para ser feita, me desconcertou muito. E assim como eu desafiei a vocês a se filmarem, eu mantenho o desafio e acrescento um segundo desafio sobre esse. Se filmem e façam também essa conta no consultório de vocês. Porque quando eu fiz para provar que o resultado não seria compatível com a minha forma de atendimento. Eu já era especialista há mais de 8, 9 anos. Já tinha microscópio e todas as outras tecnologias possíveis para atendimento de casos complexos, para aplicar uma odontologia de alta performance. E mesmo assim, caí na rede. Como é essa conta? Você vai gravar seu atendimento e você vai anotar qual foi o tempo total do vídeo. Nesse meu caso, eu estava fazendo, se eu não me engano, já era uma segunda sessão de um pré-molar que tinha uma perfuração. Então, eu tinha só que selar a perfuração e obturar o dente. O tempo de atendimento foi 1h30. Tempo até razoável, ok. O que foi que a gente sugeriu? Tire 1 minuto desse seu tempo do vídeo e faça uma comparação. De quê? Do tempo que você leva fazendo de fato a intervenção do paciente, que é o tempo de intervenção, e o tempo que você passa de fato operacionalizando, que é o tempo operacional, o tempo que o dentista faz coisas que ele não deveria. Pense assim, o tempo que ele está ali operacionalizando, fazendo com que o procedimento aconteça, tipo, medir uma lima numa régua, tipo, colocar uma broca na turbina, tipo, manipular o material. Isso é operacionalizar o atendimento. Você não deve fazer isso. Segredo nosso, tá? Não. Quem deve fazer isso é o seu auxiliar. Isso eu vou provar aqui agora para vocês nessa conta básica. Então, vamos lá, seguindo o raciocínio. Pausando esse minuto do vídeo, toda vez que eu de fato estava intervindo no paciente, eu pausava. Ao final desse 1 minuto, somando os segundos que eu passei de fato intervindo, eu tinha de fato tratado o paciente durante 20 segundos. O que sobra? O tempo de 40 segundos operacionalizando um atendimento. Se você leva isso, essa conta, para o tempo de verdade, de fato, né, essa 1h30 de atendimento, eu passei só meia hora para selar a perfuração e obturar aquele dente. E 1 hora eu fiquei operacionalizando. Você não quer acreditar nisso, né? Eu também não acreditei, não. Tanto que eu fiz, para provar para mim mesma que essa conta estaria errada, que para mim isso não funcionaria, porque eu não queria acreditar que o tempo operacional de um atendimento tradicional, utilizando um método tradicional de atendimento, na qual o dentista é o centralizador dos processos, ele vai consumir 2/3 do nosso tratamento. Então, você divide seu tratamento em 3, 2/3 você passa fazendo coisas que você não deveria. Ou seja, você poderia ter atendido 3 pacientes. Obviamente, esse não é o objetivo da técnica, pressa. Não é o objetivo da técnica. Até porque nós temos questões de biossegurança a seguir e a zelar. Isso, inclusive, é um dos benefícios da técnica. A gente garante muito mais a biossegurança de todos os atendimentos. Porque a gente consegue atender de forma mais eficiente e mais rápida, respeitando os princípios de biossegurança, principalmente durante o atendimento e entre os atendimentos também. Então, se você já entendeu essa conta e não quer mais perder o seu tempo fazendo coisas que você não deve fazer durante o atendimento, continua por aqui, que vai ficar cada vez mais interessante. Já não é segredo para ninguém que
A mensagem que eu trago é uma verdade dura. Não sei se você está preparado para ouvi-la, mas a forma com que você atende, ela é improdutiva. Tem baixa eficiência e baixa produtividade. Gera muita fadiga profissional. Não sei se você já chegou a desmarcar a agenda por conta de fadiga, por conta de dores laborais, mas eu já. E muitos colegas também. Muitos, inclusive, atendem à base de analgésico, relaxante muscular, que não pode desmarcar a agenda. Atende com dor e normalizam isso. Para mim, isso nunca foi normal. E foi nessa minha sede de mudança que veio o método TEP. E é isso que eu quero gritar para os 4 cantos do mundo. Eu não quero mais uma odontologia que o dentista tenha que perder tempo arrumando uma bandeja. Arrumando uma bandeja que vai ficar arrumada só nos primeiros 30 segundos de atendimento. Porque logo depois vai virar uma zona. Não tem como. É até desumano exigir que o dentista mantenha uma bandeja arrumada em ordem e, ao mesmo tempo, raciocine todo o atendimento. De procedimentos muitas vezes delicados, que exigem muita atenção, que demandam muito esforço mental, além de físico. Muitas vezes, no meio do procedimento, a gente fala assim: nossa, esqueci de colocar o ácido, coloquei o adesivo. Ou, nossa, enfim, o isolamento tá aqui entrando saliva, mas eu não vou parar tudo para isolar novamente. Porque você não tinha percebido aquilo. Passa despercebido. Porque seu foco não tá só ali. Você já fez algumas tarefas. Você já fez mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Você com certeza não tem o mesmo desempenho se você tivesse focado única e exclusivamente em fazer uma tarefa. No consultório é a mesma coisa. Por que a gente não pensa isso antes, né? Mas assim é a vida. E ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de você parar de atender para manipular um material que sua auxiliar pode manipular. De pegar o material que está ali, ó, ela está olhando para a bandeja, ela está atenta ao que está acontecendo. Mas a gente centraliza tudo. Se fica tudo à nossa direita, ou para quem é canhoto, à esquerda, como é que a auxiliar vai ter alguma iniciativa? Tem. A gente procura, ai, como a gente procura. Aí eu me lembro daquele vídeo que eu passei lá no meio da aula. A gente procura. E muitas vezes está ali debaixo do nosso nariz, mas a gente não encontra. E enquanto isso, o queridinho do paciente está esperando você de boca aberta. Procurar o pedal, tantas outras coisas. Vamos mudar essa chave, né? O atendimento pode ser mais eficiente. A única mudança, gente, de uma técnica para outra, eu faço questão de colocar sempre essa foto para mostrar que tanto ali quanto aqui eu não estou usando microscópio, eu não estou usando lupa, não que não seja necessário, tá? Para mim, para a minha prática clínica é necessário e é muito importante. Sei que para você também, para sua área, deve ser. Mas se você não tem ainda a possibilidade de ter agora, não adie começar. Não adie aplicar o método TEP por conta disso. Porque não é um impedimento, não é um empecilho. Você pode atender e aplicar o método TEP sem a necessidade de ter microscópio, magnificação ou fazer grandes investimentos. A única diferença básica entre as duas técnicas é exatamente essa. O seu foco. Na técnica e no método de atendimento tradicional, você está focado em tudo. Em operacionalizar e intervir os atendimentos. No método TEP, você está focado no paciente. Na pessoa que paga suas contas. Na pessoa que está dedicando o tempo dela a você. A confiança dela na sua equipe. É nela que tem que estar seu foco, no paciente. E a sua auxiliar tem que estar focada em você. Essa é basicamente a diferença dessas duas técnicas. À esquerda, um atendimento normal. Auxiliar fica de um lado para o outro. A biossegurança é, sim, de fato, comprometida em diversos aspectos. Não existe uma padronização. Ora ela tem que levantar, ora ela tem que sair da esquerda e ir para a direita para buscar um material para manipular, porque não está ali, porque ela não sabe o que ela faz.
Ora ela precisa buscar uma coisa, ora ela não precisa, ora ela precisa ficar igual uma estátua segurando um sugador do seu lado. E o dentista? Ah, mil e um utilidades. Faz tudo. Busca, manipula, procura, leva, devolve, trata o paciente, faz diagnóstico. A cabeça, ó, não para. E agora, essa auxiliar aqui que entende essa auxiliar, desculpa, essa dentista que entende que a auxiliar, ela é parte ativa do processo do atendimento, ela sim vive um atendimento confortável, rápido. Se você atende com uma auxiliar que te instrumenta, que te apoia, que te auxilia, você vai reduzir no mínimo de 40 a 50% do seu trabalho, do seu tempo de trabalho, porque agora ele vai estar sendo dividido por dois. Você vai fazer de fato o que você estudou durante 5 anos só de graduação, né? Para fazer, que é resolver o problema do paciente, diagnosticar. Você é dentista. E vai sobrar tempo para você se conectar com esse paciente e outras coisas mais. Aquele tempo que você perdeu com sua família pode ser resgatado a partir de agora. Olha só, essa dentista atendendo da maneira tradicional. A gente, assim, vive os dias e a gente não para, tá? Para refletir, para se observar. A gente só atende no automático. A gente precisa ganhar dinheiro, a gente não tem tempo. Ou a gente bem curte, ou a gente aproveita aqueles momentos poucos de lazer, ou você para mudar tudo na sua rotina. Nossa, que cansativo deve ser mudar tudo em uma rotina. Que eu já aplico há, sei lá, 6 anos de formada, 8 anos de formada. Muito cansativo. O que será que é pior para sua saúde, para sua vida? Continuar atendendo da mesma forma que você atende hoje, continuar perdendo o tempo que você perde hoje, centralizando todos os processos, ou parar para mudar? Aplicar e investir em uma técnica que vai melhorar seu atendimento, que vai reduzir o seu custo, que vai reduzir o seu tempo, que vai reduzir o tempo de cadeira do paciente, que vai oferecer a toda a sua equipe uma qualidade de entrega do tratamento muito melhor. Qual é o tempo? Qual é o valor que quer continuar perdendo ou ganhando? Ximene decidiu mudar. E essa diferença aí entre um vídeo e outro, dela depois aplicando o método, é de pouco mais de um mês, né? Não, é pouco mais de um mês. 9 de fevereiro, 16 de março. Ela me deu esse segundo vídeo de presente de aniversário, eu brinco com ela. Nesse vídeo aqui a gente vê uma cirurgiã dentista perdida, uma auxiliar que tenta ajudar, proativa ela, mas que em nada diminui ou reduz o tempo de atendimento. O vídeo da direita, aplicando o método TEP, odontologia dinâmica, o jeito que vocês quiserem chamar, aí sim, a dentista está focada no paciente. A auxiliar está focada no dentista. E o paciente está recebendo o melhor tratamento que ele poderia receber. Esse é o nosso objetivo. Pelo menos sempre foi o meu. E eu sei que, assim como eu, você também quer oferecer um tratamento de melhor qualidade a seu paciente e parar ó, de atender dessa forma. E entender que sua auxiliar ela não precisa ter 5, 6 anos com você. Ela não precisa também ser mágica, ler seus pensamentos, clarividência, ou como é que vocês querem chamar. Ela só precisa ser treinada. Só precisa ser treinada. Ela só precisa deixar de ser espectadora para ser protagonista do atendimento, assim como você. Ela vai ser focada e vai ficar focada em você, você vai ficar focada no paciente, nada mais. E vai parar de atender assim. E esse vai ser o resultado que você vai colher. Um atendimento confortável para você, para seu paciente, para sua auxiliar. Ela também vai ser beneficiada por isso. Não só você, não só o paciente. Toda a equipe é beneficiada. Uma das coisas assim mais
gostosas que eu fui tendo e recebendo no caminho do atendimento, do treinamento do método TEP, no desenvolvimento desse método durante essa aplicação, foi que eu comecei a receber um feedback das auxiliares muito gostoso, que era assim, doutora, agora os pacientes me olham, me enxergam. Eu acho que a gente, como dentista, não entende o valor que isso gera em uma auxiliar. E eu comecei a perceber isso na minha prática clínica, mas não fiz essa observação para minha auxiliar. Depois ela fez para mim. Que os pacientes, ao se levantarem da cadeira, olhavam para a auxiliar e falavam: Muito obrigada, Ilana. Muito obrigada, Cleide. Segurava na mão, apertava a mão, dava um abraço. Entendia que ela é importante para o atendimento. E de fato são. É assim que tem que ser. Outro atendimento, outro dia, outra auxiliar, mesmo padrão. É protocolo. Quantas vezes Neymar, Messi, Guga treinam para acertar aquele passe perfeito? E fica quase depois intuitivo. Vira um hábito. A gente constrói um hábito. 21 dias. A gente constrói um hábito. E a cada dia que passa, a gente fica melhor nele. Observe o que é que Renata traz pra gente. Experiência com o método TEP. Todas as minhas crises de torcicolo e tornou o atendimento, a rotina mais leve. A minha auxiliar se tornou mais ativa, mais presente e, consequentemente, os meus atendimentos se tornaram mais rápidos, continuando com a mesma excelência do resultado final. Perfeita. Elisiane, lá de Bonito, na Chapada Diamantina, a gente fez o treinamento online, O atendimento é fácil. no conforto do consultório dela. Ela conseguiu aplicar tudo que foi passado para no dia seguinte, não esperou não, tá, gente? Ela já começou os atendimentos e recomenda demais. Outras colegas continuam indicando a mentoria para quem usa microscópio também. E há muito tempo ela já usa microscópio, né? Já, e ainda sente dores. E quando ela falou isso, ela lembrou logo de mim e compartilhou o meu curso, minha mentoria com essa colega. Hoje essa colega é uma aluna nossa e colhe os resultados. Beatriz também fala da importância, né, do processo que ela viveu e hoje ela está voando. Acolheu, recebeu e viveu essa transformação. Aplicando o método TEP, a gente voa. É um método que os dentistas gostam. Quem vive essa experiência incrível na prática começa a fazer atendimentos mais confortáveis e voltam para agradecer e contribuir também com essa. Aqui é um colega compartilhando um pouquinho da rotina dela. Se vocês quiserem, gente, troquem um papo com essas colegas. Manda direct. Tenho certeza que o bate-papo vai ser super promissor. Treinamos muito, continuamos para uma melhor sintonia nessa dança de mãos uma com a outra. Melhorou a postura no microscópio, evitou fadiga, otimizou o tempo e melhorou os procedimentos. E não poderia deixar de relembrar que todo ensinamento e técnica não seria possível sem o auxílio de Paula. Meu Deus, eu que agradeço. Aqui agora vão alguns recados e eu peço que vocês tenham muita atenção. Principalmente você que gostou da aula, que esse conteúdo, esse assunto fez sentido. Eu peço agora a sua total atenção. Pega o celular, joga para o lado e ouça esse recado. Ouvidos atentos que agora vai o recado.
Primeiro, pode pegar nesse exato momento o seu celular, não está mais proibido. Aponta para esse QR Code que ele vai te direcionar imediatamente para aquela comunidade do Facebook que vocês já estão inscritos. Assim que acabar essa aula, assim que vocês desligarem esse computador, é muito importante que você corra lá na comunidade para deixar seu comentário. Porque é muito importante que eu e minha equipe saibamos o que você achou dessa aula de hoje. Qual é a sua dúvida? O que é que você deseja saber mais sobre o atendimento a 4 mãos? É muito importante mesmo para toda a equipe. Assim que a gente vai ganhar muito mais energia e motivação para levar esse conteúdo para você e continuar cumprindo o meu propósito de vida, que é poder ajudar dentistas a terem mais tempo, qualidade de vida e ganhar mais tempo de qualidade na rotina do consultório. Combinado, então? Deixe lá seu comentário, eu vou ler todos e responder o máximo que eu conseguir. E vai aí o último pedido. Compartilhe essa aula com aqueles dentistas que você sabe que vão se beneficiar muito desse aprendizado. Certamente você conhece algum colega que, assim como você, sonha em atender em menos tempo e melhorar a qualidade do atendimento. E assim também você pode ter mais apoio nessa jornada de mudança, fortalecendo também mais ainda essa comunidade. Até a próxima aula. A gente se vê quarta-feira. Olá, colegas, eu sou a doutora Timene e vim aqui falar pra vocês a minha experiência com o método TEP. Mas eu já melhorei 200% e no final do atendimento, apesar de ter sido um dia cansativo, eu chego sem dores, porque eu me queixava bastante de dor na cervical por conta das posições. Então hoje já melhorou muito o meu atendimento e é um método que vale super a pena. E Paulinha explica maravilhosamente bem. O atendimento a 4 mãos melhorou bastante a minha rotina no consultório. Diminuiu muito as minhas dores nas costas, sumiram todas as minhas crises de torcicolo e tornou o atendimento a rotina mais leve. A minha auxiliar se tornou mais ativa, mais presente e, consequentemente, os meus atendimentos se tornaram mais rápidos, continuando com a mesma excelência no E essa resultado. mentoria me surpreendeu muito, porque no início eu disse, meu Deus, fazer uma mentoria online, porque como é que eu vou aprender online, né? Mas vale super, super, super a pena. Você consegue entender o que é que você tá errando pra você melhorar nos seus atendimentos. Então ela tirou várias dúvidas minhas hoje. O microscópio é uma curva de aprendizado absurda, que você tem que subir cada degrauzinho com muita paciência pra poder saber utilizar. Então hoje ela me deu várias dicas de como posicionar, de como ajustar.